Este livro foi uma surpresa completa para mim. Eu decidi lê-lo porque supostamente era terror gótico, mas a sensação com que ele me deixou foi uma sensação muito mais estranha do que medo. Foi escrito nos anos 60, mas há aqui de facto elementos que me parecem modernos demais e depois há outros perturbadores para qualquer época. Imaginem uma Lolita completamente psycho. Eu sou a Lili da Lua de Lili e esta semana li o Elizabeth. Em primeiro lugar, tenho que falar desta capa da Cavalo de Ferro. Amei esta capa, está linda de morrer, super coerente com a história, com a narrativa. Eu amo a textura das capas da Cavalo de Ferro, é assim uma coisa muito... não sei, o toque é diferente e eu adoro. Tal como eu disse, isto é um clássico do terror gótico. Eu nunca li nada deste autor, nem sequer nunca tinha ouvido falar dele. Não sabia sequer bem sobre o que era esta história, sabia que era terror, há imenso tempo que não lia nada de terror. E foi exatamente e simplesmente por esse motivo que o escolhi ler. No livro nós vamos acompanhar uma miúda, uma adolescente de 14 anos, que fica órfã e que por isso vai viver com a avó. Um pequeno pormenorzinho que o livro dá-nos a entender logo na primeira ou segunda página é que ela pode estar de alguma forma envolvida na morte dos pais. Achei muito interessante por ser tão incomum ser um homem a escrever sobre o ponto de vista de uma mulher, ainda por cima tão jovem, e estamos a falar, lá está, nos anos 70, portanto ainda tem, pelo menos para mim, um peso completamente diferente do atual, e achei isto uma coisa interessante, o de um homem adulto colocar-se no ponto de vista de uma adolescente que é muito peculiar. Durante todo o livro nós vamos acompanhar o ponto de vista desta protagonista, da Elizabeth, e de facto ela é a melhor coisa de todo o livro. Apesar de ser realmente muito jovem, ela tem uma voz muito diferente do habitual de miúdas da idade dela. Ela tem uma voz fria, demasiado madura para a idade dela, muito articulada, ela é extremamente precisa. Em alguns momentos mostra um cheirinho de crueldade e vê as outras pessoas como coisas afastadas de si, como se fossem coisas que não tivessem nada a ver com ela. Os outros para ela é quase como se fossem objetos de estudo e então nós vamos acompanhar o olhar completamente desapegado e cínico dela sobre as outras pessoas, principalmente sobre a sua família. O mais interessante nesta personagem é que eu, pelo menos enquanto leitora, não sabia como me sentir, como me posicionar em relação a ela. Não sabia se havia de sentir empatia, se havia de sentir medo. Não sabia se podia confiar nesta personagem. Há momentos em que ela parece realmente uma verdadeira sociopata, uma psicopata. Há outros momentos que me fizeram pensar que ela é só uma criança. Durante toda a leitura dava por mim a tentar pensar se ela podia ser uma consequência de negligência, se podia ser uma pessoa com traços de doença mental, se podia ser simplesmente cruel e má, porque esta ausência de moralidade da parte desta personagem é muito desconfortável. Vou tentar falar-vos um bocadinho dos temas do livro sem fazer spoiler. E, em primeiro lugar, eu acho que é um livro que gira muito em torno de controle. Ele explora muito bem relações de poder, principalmente entre os elementos desta família. Nós vamos conhecer uma família constituída por os pais dela, por um tio, pela avó, pelo primo, pela mulher do tio e depois por uma tutora que vem cuidar dela. A forma como estas personagens interagem umas com as outras é muito, muito estranha. A maior parte do livro passa-se dentro da casa desta avó e apesar do autor não dizer nada de forma demasiado explícita, nós sabemos que algo muito errado se passa ali. A forma como é exercido o poder entre estas personagens é completamente crazy e mais não digo. Acho que o autor também explora muito esta questão do isolamento, da exploração da identidade. A forma como esta Elizabeth, como esta miúda interpreta o mundo, para mim, é simplesmente crazy. É quase como se ela estivesse constantemente a aprender códigos sociais que as outras pessoas dominam e que para ela simplesmente não fazem sentido. E por isso é que aqui o terror é muito mais psicológico, é o que está nas entrelinhas, não é exatamente o que acontece, mas é aquilo que passa entre os pinguinhos da chuva e que nos deixa super, super constrangidos. E há aqui um lado também muito interessante, mais ligado ao contexto da época, uma certa tensão silenciosa, uma repressão que atravessa todo o livro. E para mim o tema que teve mais peso durante todo o livro é a questão do desejo e da ambiguidade moral. Há aqui um lado muito físico, muito ligado ao crescimento, à ligação que ela tem ao seu próprio corpo, à forma como usa a sensualidade e até a sexualidade para manipular as pessoas à sua volta. E daí eu no início do vídeo ter falado na Lolita, não querendo fazer um grande spoiler, mas realmente esta personagem
faz muito lembrar a Lolita. Durante o livro, o sexo em nenhum momento é uma coisa romântica, em nenhum momento é um ato de intimidade. É sim uma ferramenta de controle, de poder, de manipulação. E a forma como ela o encara e também até a própria violência com uma certa indiferença é assustador, principalmente lá está, por ser uma criança. Esta questão da sexualidade no livro perturbou-me imenso. Em muitos momentos no livro eu dei por mim a pensar até que ponto é que ela pode ser responsável pelos seus atos, sendo uma criança, até que ponto é que efetivamente é uma criança traumatizada ou simplesmente é uma criança realmente crazy. E é esta dúvida que fica e que me fez pensar numa série de coisas que realmente alimentou ainda mais a minha vontade de continuar a ler e de aprender ainda mais sobre esta protagonista. É de facto um livro que tenta questionar a normalidade através desta família completamente disfuncional e uma sociedade onde o egoísmo, a hipocrisia e os desejos ocultos revelam uma monstruosidade inerente ao ser humano. Coisinhas que eu gostei mais no livro. Em primeiro lugar, gostei muito da escrita, surpreendeu-me, estava à espera de uma coisa mais pesada, mais arrastada, mais antiga. E não, eu gostei muito do ritmo. É também uma escrita precisa, elegante, afiada. Não nos dá nada de caras, não é óbvio em nada. É assim as coisinhas nas entrelinhas que nós vamos apanhando, que é o mais interessante. Depois, também tem um humor muito, muito ácido, que eu simplesmente adorei. E depois a questão psicológica das personagens está muito, muito bem feita. Senti que o autor não simplificou em nada estas personagens, simplesmente deixa para nós o trabalho de tentarmos entender melhor estas personagens. E neste ponto fez-me mesmo lembrar porque é que eu amo thrillers e terror psicológico. Para mim, o mais difícil é a incompreensão, é a dúvida e é realmente isso que me assusta. Outra coisa que amei foi a forma como ele me fez olhar para certas coisas de pontos de vista diferentes, até coisas que eu nunca teria pensado ou nunca teriam me passado pela cabeça por serem tão sombrias. Diria que é um livro refrescante porque ele não se esforça minimamente para tentar agradar ao leitor. O que é que eu gostei menos? Se eu gostei desta ousadia, por outro lado eu sinto que pode também afastar muito o leitor. A frieza desta Elizabeth também pode criar alguma distância. É muito difícil nós colocarmos-nos na pele dela, porque a forma como ela pensa é muito diferente da forma como uma pessoa normal pensa. Também foi muito frustrante para mim perceber que eu consigo saber o que é que ela faz, mas em nenhum momento me é explicado o porquê que ela o faz. Para quem, tal como eu, gosta de respostas claras, esta ambiguidade foi assim um bocadito frustrante, meia chata. Durante toda a leitura, Elizabeth fez-me lembrar alguns livros, principalmente um em particular, que é o Victorian Psycho. Eu li este livro no ano passado, ou há 2 anos, e amei, é o da Virginia Feito. Gostei muito da escrita, amei a protagonista, é muito parecida com esta Elizabeth. A grande diferença é que, apesar de serem protagonistas femininas completamente loucas, aqui a Elizabeth é uma criança, em Victorian Psycho estamos a falar de uma mulher adulta, mas são livros realmente muito, muito semelhantes em alguns pontos. Se gostaram do Victorian Psycho, muito provavelmente vão gostar do Elizabeth, e se gostaram do Elizabeth, muito provavelmente vão também gostar do Victorian Psycho. É inevitável também não comparar este livro com Sempre Vivemos no Castelo. É um clássico, é um livraço. Eu amo esta autora, já li 2 ou 3 dela e amei mesmo. Este aqui em particular, até acho que foi o meu favorito de todos, eu adorei. No entanto, eu creio que ainda assim o Elizabeth tem um ritmo melhor, mais rápido, mais fácil de nós simplesmente ficarmos vidrados. Se leram o Elizabeth e gostam desta questão de uma protagonista jovem muito estranha, muito difícil de nós compreendermos, vou-vos deixar aqui também um livro de fantasia neste caso. Eu na altura não gostei nada deste livro por uma série de coisas. Eu tenho vídeo no canal, vou deixar cá em baixo caso queiram espreitar, mas há muita gente que amou este livro, portanto também é uma questão de espreitarem porque vocês podem gostar muito. Eu sinto que este livro vive entre ali o clássico, mas também é uma coisa muito atual. É como se os temas que o autor apontasse aqui o dedo fossem a coisa mais atual do mundo, infelizmente. É um livro que não oferece redenção, que não oferece respostas simples de todo. É um livro que nos deixa muito desconfortáveis, é um livro que questiona o espaço entre o humano e o monstruoso. Fala-nos sobre este triunfo do mal, quase como se fosse de alguma forma irremediável. E eu agora tenho mesmo muita curiosidade. Se já leram, se estão a pensar ler, digam-me aqui em baixo, por favor. Digam-me também assim um livro
com protagonistas, principalmente de crianças, que vos tiraram completamente da vossa zona de conforto. Digam-me aqui em baixo, por favor. Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal, partilhar com os amigos, essas coisas todas. Beijinhos e até a próxima segunda-feira.